sejam bem-vindos ao nosso canal no YouTube. Estamos mais uma vez aqui com o nosso querido irmão Miguel Galdino. Obrigada, Miguel, mais uma vez por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço. O Miguel falará hoje sobre razões para viver, né? Porque estamos no mês de setembro. Setembro é o mês de prevenção ao suicídio, Setembro Amarelo. Muitas pessoas já ouviram falar sobre, né, esse tema para que a gente tenha, né, atitudes, comportamentos sobre a prevenção ao suicídio. Então, hoje nossa palestra será voltada a esse tema. Então, vamos fazer a nossa oração inicial. Amado Mestre Jesus, agradecemos a oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome, agradecemos a oportunidade da vida, de estarmos aqui no plano material e que possamos levar o conhecimento aos nossos irmãos que estão em sofrimento, precisam ouvir a palavra de Deus, que possamos apreender todo o conhecimento que o nosso irmão nos trará. Graças a Deus, graças a Jesus, que assim seja. A palavra é toda sua, Miguel. Então, pessoal, primeiramente, boa noite, bom dia, boa tarde para quem assistir, né? É sempre bacana estar aqui de volta falando sobre temas que são extremamente importantes para a gente, especialmente no setembro, inclusive eu vim de amarelo, e razões para viver, setembro amarelo, qual é a relação que eles têm, né? Tem alguma relação? Bom, a gente vai ver que tem, no sentido de que é uma campanha, né, que já na verdade tem um caráter global, vários países acompanham essa campanha, no sentido de se conscientizar, combater e prevenir o suicídio. E aí a gente fica perguntando, nossa, mas precisa de um mês, precisa de uma cor, para que, né, a gente tem que falar sobre esse assunto? E aí, nesse espaço que nós temos aqui, né, um espaço de uma casa espírita, nós podemos ir além ainda nesse debate, né? A doutrina enxerga, fala sobre isso, a gente deve conversar sobre isso em ambientes espíritas, na casa espírita, e a doutrina, né, nos traz razões para viver, ela tem alguma contribuição a fazer nesse debate sobre esse assunto? É sobre isso que a gente vai falar. E por que que então é necessário? Por que que foi criada essa campanha? Por que que existe essa mobilização ao longo de todo o mês para falar sobre um assunto, gente? Porque, infelizmente, a cada 40 segundos uma pessoa comete suicídio. Então, no mundo. Então, é um número muito alto e o Brasil é o oitavo país, né, no número total absoluto de pessoas que cometem esse ato, né? A gente precisa entender que a gente está vivendo num contexto de uma verdadeira epidemia, né, de suicídio. Então, se a gente não conhece, né, quando a gente teve a pandemia da Covid, né, os laboratórios correram para investigar e tentar desenvolver medicação, vacina. Nós agora aqui estamos também precisando tomar conhecimento dessa epidemia para a gente poder pensar em formas de prevenir. E ela toma contornos muito graves, porque além de ser o Brasil ser o oitavo em número absoluto, é a principal causa de mortes entre jovens. Então, as casas espíritas, né, que trabalham com juventude, com infância, com evangelização, com atendimento a famílias, também precisa ter esse conhecimento, né, de quem são possíveis alvos, de que forma esse assunto pode ser abordado, enfrentado e combatido. E o que é mais importante, né, o que é muito, que uma parte das pessoas não conhece, entre os homens, né, os grupos de risco, né, os homens são, estão nesse grupo de risco. A terceira maior causa de morte é entre eles. Entre as mulheres é a oitava maior causa de morte, né? Mas por que que isso é importante, né? A gente vendo quais são os grupos, e é uma coisa que é um pouco meio contraintuitivo, né? Por que que homens, né, seriam maiores vítimas, né? Por que que jovens seriam vítimas? Isso, né, nessa faixa entre 15 e 29 anos, né? Entre jovens adultos. Por que será que existe este movimento? E aí a gente aprofundando sobre essa situação das mortes, né, dentre os homens, né, dos jovens adultos, a principal, a maior de todas as causas de mortalidade é agressões, depois acidente de transporte, e a terceira, né, lesões autoprovocadas e suicídio. Então a gente vê que, na verdade, os homens
apresentam maior comportamento de risco, né? A gente vê que agressão e acidente muitas vezes estão ligados a atitudes impensadas, a rompantes, a descontroles, a desequilíbrios que acabam os expondo de uma forma mais integral, né? Então a gente vai começando a ter pistas, né, sobre o perfil dessas vítimas. Ficou claro que existe um maior risco para homens e para jovens nesse cenário de suicídio. Então, são públicos que precisam ser enfatizados, são públicos que precisam ser melhor cuidados. Além desse público ser alvo, o CVV, que é o Centro de Combate, né, ao Suicídio, sendo que de valorização da vida, né, que atende pessoas que estão pensando em fazer isso, eles ainda alertam para as consequências do suicídio, porque não é só a morte da pessoa. De 6 a 10 pessoas, em média, são impactadas diretamente por uma morte como essa, né? É uma coisa que definitivamente a pessoa que cometeu suicídio não pensou, mas pessoas próximas, familiares, colegas de trabalho, são geralmente gravemente, duramente impactados por esse ato. Então, você não causa só um desequilíbrio pela morte da pessoa em si, mas pelo impacto social que causa. E isso pode gerar em pessoas que são pegas de surpresa, podendo ser um fator que enseja ao desenvolvimento de uma depressão, sentimentos de culpa, ansiedade. É um problema que não é só individual, né? Ele acaba tendo um impacto social muito devastador. Tendo em vista esse cenário, será que Kardec chegou a pensar sobre isso? Será que Joana, na sua abordagem, nessa obra psicológica, traz alguma contribuição? Então, certamente quem nos acompanha aqui o Celuz, conhece bem o assunto, e graças a Deus, né, a doutrina nos traz muito esclarecimento e conhecimento sobre a temática, mas aí que a gente precisa, que eu queria fazer a abordagem mais específica, né? De que forma a gente aborda esses conhecimentos? Então, Kardec, o que que ele nos traz? Né? Primeiramente, através de Kardec, né? O que que os espíritos nos trazem? Que, na verdade, o homem não tem o direito de dispor a vida. Então, os espíritos dizem claramente que o suicídio voluntário é uma transgressão. É uma visão que é um pouco similar à visão católica, né, de ser um pecado grave. A gente não usa o termo pecado, mas usa o termo transgressão no sentido de que não é a lei de Deus. A lei de Deus não está em harmonia, né, com o que a vida espera da gente. Então, esse conceito ele tem que ser muito bem entendido para a gente não tratar as pessoas que fazem isso, cogitam, da gente vê-los como criminosos ou transgressores, né? Isso é uma consequência do ato, mas a gente tem que diferenciar as consequências do ser humano que está ali em sofrimento, né? Então, isso aqui é o conhecimento que a doutrina traz para pessoas que estão ali equilibradas, estão ali querendo aprender, para a gente poder pensar melhor, ampliar o nosso leque de opção de comportamentos, né, de respostas às situações em que a gente vive. Os espíritos são duros, na verdade, né, quando são questionados sobre isso. Kardec pergunta o que que se deve pensar, né, do suicídio, da pessoa que comete esse ato por um desgosto com a vida. Né, os espíritos chamam eles de insensatos. Fazem um questionamento porque não trabalham, que também a gente tem que tomar muito cuidado, a gente tem que sempre pensar no contexto, né? O Livro dos Espíritos ali foi publicado em 1857, né, para um público ali que tinha estudo, tinha ali um preparo, eles estavam falando com um público ali específico. Se a gente chega e usa essa informação de uma forma descuidada, às vezes a gente pode estar agindo de uma forma não caridosa, né? A gente não pode, por causa disso, entender que quem não trabalha vai cometer suicídio, ou então que o trabalho é a solução para os desgostos da vida. Não dá para fazer essa ampliação. Os espíritos estão simplesmente dizendo que a pessoa que busca uma ocupação, a pessoa que está ali em movimento, a pessoa que busca enfrentar suas dificuldades, ela dificilmente ou teria menos probabilidade de pensar no suicídio. Kardec ele continua pensando, né? Acho que esse é um tema que ele levanta várias possibilidades. Ah, tá. Então, o desgosto da vida é uma transgressão. Mas será que quem está querendo fugir de misérias, de decepções, será que nesse cenário seria adequado o suicídio? De novo, os espíritos são muito duros, né? Eles falam, pobres espíritos, não têm coragem.
de suportar misérias, carecem de energia. Então, de novo, né, eles aqui estão sendo bem. Por que que eles estão sendo fortes, gente? É que nem quando os pais, né, falam para a criança, não coloca o dedo na tomada. Não, ou então, mais forte do que isso, talvez. Não se inclina na janela, né? Por isso que, na verdade, uma parte dos pais já coloca logo uma tela, porque não dá muito para confiar. Mas até colocar a tela é um cuidado absurdo, né? Porque os pais têm plena consciência de que um acidente olhando para o lado pode acontecer e vai dar muito ruim. Então, é nesse sentido que os espíritos estão falando, gente, as consequências são muito ruins. Então, eles usam termos fortes para que quem esteja lendo para os espíritos ou os interessados na doutrina sempre afastem do seu cenário, do seu horizonte psíquico a possibilidade. Então, eles usam esses termos duros. E não é só no livro dos espíritos, né? É uma temática que perpassa tanto o Pentateuco, é falado no Céu e Inferno, né? Tem relatos de suicidas, né? Então, de forma bem didática, clássico dos clássicos, que é o Memórias de um Suicida, é um livro que é tão forte que eu particularmente nem aconselho para pessoas que estejam em depressão, né? Ou passando por um sofrimento muito, por uma crise momentânea muito forte, porque realmente pode impactar muito. Inclusive, quando ele foi editado, o FEB levou vários anos para publicar, porque enfim, as pessoas aí não estavam muito preparadas, mas todos os grandes autores, Ivone Pereira, Divaldo, o Almerindo, relatam, porque de fato, gente, a doutrina nos traz que o cenário pós-morte, né, de quem acaba cometendo esse ato, não é nada bom nem simpático. Então, eles trazem essa informação que outras religiões, outras doutrinas não têm esse privilégio de ter acesso. Então, no nosso caso, a nossa responsabilidade, ela é maior. Mas aí, voltando, né? Seguindo naquelas perguntas ali da 943 a 957 do Livro dos Espíritos, os espíritos, como usam termos muito fortes, dizem que o suicídio é um insulto a Deus, falta de fé, sem coragem, loucura, ato de covardia. E a pergunta que fica é: será que esse conhecimento, essa abordagem, pode ser aplicada com os encarnados? Porque aquilo dali, os espíritos estão falando sobre o que acontece com os que estão do lado de lá. Então, o que eu queria convidar a gente a pensar é nos que estão aqui, que nós estamos aqui no Setembro Amarelo para prevenir, para combater. Então, a pergunta que eu faço é: será, gente, que a pessoa chega para mim falando assim, nossa, eu estou sem sentido na vida, estou pensando em me matar, e eu falo, vai trabalhar? Ou eu falo, você é um insensato? Ou eu falo que você é um covarde? Será que essa é a abordagem, gente? Que é uma abordagem que vai contribuir? Então, assim, a gente não precisa ter estudo em psicologia para perceber que é uma abordagem dura, bruta, fria, não vai contribuir. Pelo contrário, é capaz de, inclusive, acelerar a descrença da pessoa, né? Tirar a esperança da pessoa. Então, o cerne da proposta desse mês do Setembro Amarelo é a palavra acolhimento, que é uma coisa que a gente luta muito para ter nas casas espíritas, é que a gente vê que está num processo de expansão, né? Iniciativas como o acolhimento fraterno, é nada mais, nada menos do que isso, né? É uma forma de, é um espaço para você receber alguém, para você dar ouvido, para você admitir no convívio, para você abrigar, para você refugiar, atender, escutar. E isso é uma coisa que às vezes falta muito, e não só em centros espíritas, né? Mas em centros religiosos no geral, né? Porque muitas vezes a gente ainda usa em algumas casas, né, o termo doutrinação, né, assim, a orientação da FEB já há alguns anos, aliás, há muitos anos, já no sentido de que a gente dialoga, né, a gente acolhe, a gente busca o acolhimento, mas quem somos nós para doutrinar? Quem somos nós para pregar? Se você chega para uma pessoa fragilizada, né, já com sermão, com discurso pré-organizado, pré-pensado, automatizado, você racha
essa palavra acolhimento, né? Você cria uma profunda desconfiança. A pessoa tá ali, com certeza ela tá pensando, gente, ele não viu nada que eu falei. Nossa, ele não tá nem aí porque eu tô pensando, ele não tá nem aí porque eu tô sentindo. É mais um que me ignora. E aí você acaba, na verdade, revitimizando a pessoa que chega ali, porque ao invés de ter um acolhimento, ela vai ter um julgamento, porque julgamento e sem ser ouvida, né? Sem chance à ampla defesa ou contraditório. Então, é, o acolhimento fraterno tem que ser feito com muita responsabilidade, porque senão ele pode acabar tendo efeito oposto. A pessoa, ao invés de sair bem ou de sair igual, ela pode sair pior. Imagina, a pessoa chegar lá, né, resolve se abrir para um trabalhador da casa espírita e fala: Olha, eu tô pensando, a vida não faz sentido, eu tô com um sofrimento muito grande, eu acho que morrer é a solução. E o trabalhador espírita chega para a pessoa e fala: Insensato, isso é loucura, você vai pro vale. A pessoa sai dali e pode acabar cometendo o ato, né? Então, não, gente, a gente não pode. O que Kardec e os espíritos trouxeram explicando no pós-morte é o que nós, com encarnados, tentamos evitar. E para a gente evitar, a gente precisa de sentimento, de caridade, de acolhimento. Prosseguindo, né? Existe uma causa única para o suicídio? A gente pode dizer, né, que tipo, a pessoa nasceu com planejamento encarnatório para suicidar? Não. Isso aqui, inclusive a ciência é muito clara. Não existe uma proposta biologicista, né, no sentido de que a gente nasceu com um gene com essa predisposição. Não é algo orgânico, né? É algo multifatorial, né? Então a gente pode resumir que existem três classes de fatores que podem contribuir, participam desse contexto para que a pessoa chegue a esse cenário de cogitar o suicídio. Então existem fatores internos. Quais são esses fatores internos? Relacionados à história da vida da pessoa e a transtornos mentais pré-existentes. Né? Existem fatores precipitantes, que são fatos que acontecem na vida, que fazem a pessoa sentir que foi a gota d'água, né? Foi a última esperança. Então, são geralmente fatos externos à pessoa. E tem também fatores socioculturais. Então, tem contextos, situações culturais, socioculturais, que podem favorecer, podem incentivar essa prática, né? Então, é importante a gente conhecer. Desses fatores internos, né, a gente tem a depressão como um dos maiores, dos fatores mais fortes que podem contribuir para a pessoa cogitar o suicídio. E o alcoolismo também, ele é muito importante, né? Quantos crimes, quantos desvios, quantas barbaridades são cometidas com quem não tem controle sobre o álcool, né? O alcoolismo é uma doença, precisa ser tratada, ela está por trás de muitos males, inclusive desse cenário do suicídio. Dos fatores internos, quem já tem histórico, né, de tentativa, é um fator, obviamente, muito grave. Se a pessoa já tentou uma vez, ela precisa de um acompanhamento sistemático, é um elemento mais perigoso, mais grave. Então, é por isso que, gente, que inclusive pais e mães de crianças e jovens adolescentes de 2023. A gente não pode ignorar o cutting, criança, o jovem que se fura, que se rasga, né, cicatrizes, machucados, porque esse tipo de autoagressão, automutilação, podem indicar, né, que essa criança, que esse jovem, que esse adolescente, que esse adulto pode estar cogitando tirar a própria vida. Então, não é frescura, não é mimimi. Nós espíritas precisamos de um refinamento psicológico maior do que isso. A gente não pode tratar questões psíquicas, fragilidades emocionais, como coisa desimportante, como mimimi, como psicologismo. São coisas muito sérias, estão diretamente ligadas ao nosso planejamento encarnatório, à nossa proposta de ser humano que os espíritos vieram trazer, né, lá 150 anos atrás. Situações de violência também são muito importantes, e não é só a violência que a gente pensa, estupro, mas não é só esse caso grave, né? Então você tem violências tanto do tipo espancamento, né, o bater, mas violências psíquicas, né? Então, quantos pais e mães xingam, ofendem, diminuem
Então, a gente precisa ter cuidado com isso e crianças e jovens e pessoas que a gente perceba que a gente convive, é sempre importante a gente tentar conhecer para a gente saber se não existe exposição a esse tipo de violência, né? O abuso sexual, suicídio na família, baixa autoestima. Cada um desses tópicos aqui dava para a gente, né, expandir muitíssimo, mas são fatores que podem contribuir. Então, nós, enquanto trabalhadores do Cristo, enquanto trabalhadores espíritas, estudiosos, a gente precisa se importar, querer entender, para a gente poder ser um agente do bem com quem está do nosso lado. Porque às vezes acontece, a pessoa do lado acaba passando por uma dificuldade dessas e a gente, por falta de conhecimento, a gente não se coloca à disposição. Então, a gente deixa de fazer bem ao nosso próximo mais próximo. Essa questão da baixa autoestima, gente, ela é muito grave e toda pessoa que cometeu suicídio, ela está presa em alguma dessas crenças negativas, né? Isso aqui é um pouco da abordagem da teoria cognitivo-comportamental, mas, em geral, o suicida em potencial, ele tem essas três grandes crenças muito fortes, né? Seja de desamparo, seja de desamor, seja de desvalorização. Então, o que que é isso? A de desamparo é a pessoa que constantemente pensa que ela está inadequada, que ela é ineficiente, que ela é fraca. Por isso que quando a gente chega com essa abordagem do mimimi, isso aqui, essa crença, ela é acionada em último grau e aí a pessoa já se sente fraca e incompetente. Chega alguém de fora, ainda fala, ainda reforça, reconhece expressamente, verbaliza isso de uma forma agressiva, desrespeitosa, despeitada. Você aciona essa crença de uma forma muito forte e isso pode fazer a pessoa pensar: para que que eu estou aqui? Se eu sou um fraco e ineficiente, o que que eu estou fazendo aqui? Então, essa crença de desamparo ela é muito perigosa. A do desamor, ela é um desafio para todos nós, inclusive nas casas espíritas, não só com pessoas, né, que cogitam esse ato, mas entre nós. Porque essa crença do desamor é o quê? Eu sou indesejável, eu não sou amado, eu vou ser rejeitado, eu sou imperfeito, né? A gente usa muito a palavra imperfeito e a gente tem que tomar muito cuidado do limite entre falar, eu sou imperfeito no sentido de que eu sei no que eu tenho que melhorar, estou num processo de autoconhecimento e eu sou imperfeito, eu sou, sabe, um verme minúsculo, indiferente, não importante para o universo, para Deus, para as demais pessoas. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de fala, de abordagem, que a pessoa que tem essa crença forte sobre desamor, ela é muito sensível, né? Então, nas casas espíritas, a gente precisa trabalhar mais essa abordagem, né? Porque às vezes a gente chega muito na lógica, às vezes a gente chega muito na razão, a gente chega muito com as respostas, ali, é a pergunta tal do livro dos espíritos, né? Fala que isso é fraqueza, que não sei o quê, e a gente fica tão aqui, né, na razão que a gente esquece que a gente não é só razão, a gente precisa também trabalhar, desenvolver o afeto, né? E quantas vezes a nossa racionalidade pode criar ou fortalecer crenças negativas de desamor nas pessoas ao nosso redor. Então a gente tem que ter muito cuidado e muita responsabilidade com o tratamento que a gente dá às pessoas ao nosso redor para que elas não saiam se sentindo mais desamadas e rejeitadas do que elas estavam antes de nos encontrar. A casa espírita tem que ser uma casa de acolhimento, de amor, e não de desamor, de racionalidade, de frieza. E por fim, desvalorização, aquele esquema de crença sobre a pessoa se achar inaceitável, achar que não tem valor, achar que é pecador, enfim, que não merece viver, né? Então, muitas vezes, quando a gente trata as pessoas ao redor de uma forma fria ou informal, ou, aliás, ou muito formal, ou muito rígida, a gente não consegue verbalizar a importância das pessoas que estão ao nosso redor, o que elas significam, isso vai gerando um sentimento de desvalorização, né? Tipo, ninguém reconhece meu valor, ninguém me vê, eu não faço diferença. Então, para que que eu vou continuar na casa? E isso com jovens, gente, isso aqui é muito claro. Se o jovem não sente que ele está participando, que ele é ouvido, que ele faz parte do instrumento, que ele não é buscado só por interesse, né? Só para fazer um trabalho, só para ser mão de obra, ele fica. Agora, se ele percebe que a pessoa está só ali se importa com ele só quando precisa, para que que eu vou continuar?
sabe? Ninguém se importa, só querem me explorar. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque são essas crenças as principais vilãs por trás da decisão de uma pessoa que cogita cometer o suicídio. Então a gente tem que ter essa responsabilidade, nós espíritas principalmente, né, de não sermos fator que vai reforçá-los e acabar contribuindo, às vezes, indiretamente para um ato como esse. Bom, nós temos os fatores socioculturais, né? Isso daqui seria uma conversa à parte, mas locais que têm estigma em relação ao tema suicídio e saúde mental é um fator que contribui, né? Então, por isso que a gente precisa falar não só na casa espírita, né? Mas em todos os lugares, nas escolas, nos ambientes de trabalho sobre o assunto, porque isso precisa ser desmistificado. Por quê, gente? Porque a pessoa que comete suicídio, geralmente ela acha que ela não tem a quem recorrer. Ela acha que ela é a única pessoa, ela acha que ela que mais sofre. Então, se você tem um espaço para falar, às vezes o seu colega, a pessoa que está ali do seu lado, pode te salvar e tirar você dessa ideia. E a questão do estigma em relação à saúde mental é o que pega nos homens e nos jovens, gente. É por isso que a gente precisa, né? E isso está muito relacionado ali ao machismo, de achar que quem precisa de terapeuta, quem é histérica, é mulher, né? E geralmente são as mulheres que estão preocupadas com saúde mental, que procuram terapia. Por quê? Porque o homem, quando se procura, a gente está em 2023, mas acha que é coisa de doido, né? Acha que psicólogo, né, é coisa de maluco, ou então acha que é fraco, né? E se tá indo ali falar de uma dor, ele tá ali numa posição de fragilidade, ele como homem não pode ter. Esse é o maior vilão dos homens, né? Esse estigma da saúde mental é o que os torna um grupo de risco, né, para o suicídio. O uso de álcool a gente já falou, então regiões, né, que tem mais exposição a isso, populações vulneráveis, né, como idosos, tem índice de idosos, é muito triste, é muito alto, a gente não tem notícia, mas é uma população muito se arrisca, né? Migrantes, população LGBT, indígenas, população de rua, situações de bullying, especialmente na escola, isso aqui em relação a crianças e jovens, né? O status social, sociedades muito separadas, muito hierarquizadas. Todos esses são fatores socioculturais que podem contribuir para a pessoa cogitar o suicídio. Os fatores precipitantes, né? Também a gente poderia falar longamente sobre cada um deles, mas geralmente o fator precipitante é o quê? Aquilo que acontece, a pessoa tem todo aquele fator, aqueles fatores internos, tem todas aquelas influências socioculturais e tem aquela gota d'água que é o que pode fazer a pessoa tomar a decisão. Então, você tem um campo amoroso, né, uma desilusão amorosa, uma traição, uma separação, um divórcio, tem um abandono afetivo em relação ao adolescente, a perda de um parente, tem uma questão financeira, né, uma diminuição do padrão de vida, né, você tem a solidão, morte de alguém muito próximo, ofensas, né, alguma agressão sofrida na rua, que dali impacta a pessoa e faz ela perder os eixos e achar que não tem mais esperança, não tem mais para onde correr, né? Então, veio Joana, e a partir de 89, com sua obra psicológica, para falar assim, gente, nós espíritas não estamos entendendo muito bem a proposta, né? Os espíritos foram muito claros, mas a gente não está sabendo contextualizar aquele entendimento à medida que os anos passam, né? A gente fala como se a gente estivesse em Paris em 1857, né? Nós estamos no Brasil em 2023. A Joana, ela vem com uma abordagem mais psicológica, no sentido de ser mais sensível, né? Então, ela aprofunda essa questão do suicídio, por exemplo, no livro aqui, Despertar do Espírito. Então, ela fala que, por exemplo, o que contribui, além de tudo isso que a gente já falou? Falta de ideal, falta de objetivo existencial, falta de fatores para a pessoa poder alcançar a autorrealização, uma conduta religiosa otimista, solidariedade fraternal, afetividade equilibrada. Então, tudo isso aqui são elementos que ela traz para nos enriquecer de ferramentas para a gente enxergar melhor a realidade. Nós temos que contribuir com as pessoas para que elas tenham um ideal. Nós temos que ajudar as pessoas a se realizarem como elas querem, não como nós queremos. Gente, no que nos tange aqui em relação a movimento espírita, conduta religiosa otimista. Quantas casas a gente chega e a gente fica com medo de umbral e de obsessor e vigia e aquela coisa e tô espiando. E cadê o outro? Assim, entender que tem consequências é muito importante.
né? Mas onde está a outra parte, né? Muitas vezes falta a outra parte. Cadê a consolação? Cadê o otimismo? Cadê a gente ver o amor de Deus e a gente estar vivo? Cadê a beleza da vida, do estar encarnado? É só desgraça? Sabe? Então, ela traz esses pontos, né, para a gente ampliar a nossa autoavaliação, né? Será que eu estou contribuindo? Será que eu posso contribuir nesses aspectos com outras pessoas? No Amor Imbatível Amor, né? Ela fala que ela tenta explicar, né? Não é porque a pessoa é fraca, quem está pensando no suicídio, ou porque ela tá sem trabalhar. É muito mais complexo. O ser humano não é assim, um mais um é dois. Então ela fala que conflitos autopunitivos podem ensejar o suicídio. É você se autopunir, uma consciência de culpa não superada. A gente pisa na bola e a gente fica remoendo aquilo e fica, ai meu Deus, eu estou espiando, ai, são muitas e muitas encarnações fazendo isso. E a gente fica só naquela. Você vai destruindo a sua autoestima e aquilo acaba permitindo que aquela ideia de autoextermínio se estabeleça e cresça. Então, assim, não é falta de trabalho, é algo completo. A gente, para trabalhar e para alguém conseguir na casa espírita trabalhar a consciência de culpa, ela precisa ter confiança. E se a gente acha que a gente vai ser julgado pelo palestrante, pelo dirigente, pelo facilitador, a gente não vai falar. E aí a gente vai estar deixando de levar a consolação para quem precisa. Aqui é interessante ainda, gente, quando ela fala sobre a solidariedade fraternal. Todo espírita que se auto-intitula assim, fala muito sobre caridade, né? Fora da caridade, nossa salvação, Deus, Cristo e caridade. E aqui ela usa a expressão solidariedade fraternal. Por quê? Que só solidariedade é aquela ideia de que a gente se tratar com consideração, nós nos vemos como irmãos. Mas a fraternidade é um vínculo, é uma afetividade. Então, quando ela fala da gente ter que ter essa solidariedade, não é só você chegar e falar bom dia ou com licença, mas essa solidariedade fraternal é algo do tipo assim, se interessar. Então, assim, você vai todo sábado ou domingo na casa espírita para atividade lá, sei lá, palestra, evangelização, curso. Você senta do lado de uma pessoa, você mal sabe o nome da pessoa. Né? Às vezes, em lugares que tem chamado ou que não tem. Então, assim, você não tem intimidade. Às vezes, aquela pessoa que está ali do lado está sofrendo, às vezes ela está ali fazendo curso, está indo naquela palestra, ela está com uma dificuldade. E, às vezes, você, naquele ambiente, que a gente sabe que é um ambiente protegido espiritualmente, pode ser um instrumento da espiritualidade para atender aquela pessoa que está com uma demanda, né? E muitas vezes a gente vai ali de uma forma indiferente, né? Assim, pensando sempre naquela caridade muito distante, né? Ai, vamos entregar a sopa, vamos fazer um brechó, e a gente esquece essa solidariedade fraternal com quem frequenta a nossa casa, com quem a gente se esbarra no dia a dia. É um lembrete muito importante que ela nos faz. Essa afetividade equilibrada, o que que é isso, né? É a gente estar em dia com a nossa saúde física, é a gente estar em dia com nossos relacionamentos afetivos, com os nossos relacionamentos fraternais, com os nossos relacionamentos profissionais. Tudo isso cria afetividade. Então, às vezes, a gente está com problema, dificuldade em casa, com o filho, com a família, com um determinado amigo, com um próprio companheiro de casa espírita, com um chefe, com um subordinado. E a gente não, como é que a gente equilibra isso, né? Então, a casa espírita poderia servir nós, enquanto espíritas, com este conhecimento, poderíamos servir para ajudar a equilibrar essa afetividade. E muitas vezes a gente não se importa e deixamos de combater e prevenir o suicídio ao não nos tornarmos pontes. Então, ela fala no Amor Imbatível Amor, né, sobre esses conflitos autopunitivos, né? Então, quantas vezes a gente vê pessoas que estão com dificuldade, que estão ali com sofrimento, e a gente lava as mãos e, na verdade, no fundo, a gente pensa, a pessoa, ela tá espiando, ela tá passando pela sua prova. Gente, consciência de culpa inviabiliza a gente de continuar. Por que que a gente esquece? Por que que a gente tem a bênção do esquecimento? Todo espírita que fez o primeiro ano do ESD, que começou, teve a primeira leitura do Livro dos Espíritos, sabe disso. O esquecimento, ele é uma dádiva por vários motivos, mas um deles é, se a gente lembrasse de todos os comprometimentos que a gente arrumou na encarnação passada,
a gente provavelmente não ia conseguir sair da cama nesta encarnação. Então, o esquecimento ele é uma dádiva porque a gente tem que zerar. A gente sabe, a gente tem que se livrar dessas crises, desses conflitos anteriores para a gente focar agora, porque senão a gente não sai. Se fosse para continuar mumificados, cristalizados naquelas faltas, naqueles deslizes, a gente tinha continuado sofrendo lá no plano espiritual. Então, quando a gente tem a oportunidade, o privilégio de reencarnar, de poder zerar, de poder recomeçar, é para que a gente consiga progredir, para que a gente consiga frutificar. Então, se a gente se permite se enredar em crises de culpa, de novo, isso vira uma patologia, de acordo com o que Joana está falando. E vira uma patologia por quê? Porque não é aquele sofrimento que a gente não tem como fugir, mas é um sofrimento que você pensa, que você fala, que você reflete, que você compartilha, né, que serviu como aprendizado. É aquele elemento patológico, porque você vai se sentindo tão inferior, tão errado, como uma pessoa tão imprestável. Lembra que eu falei das crenças de desvalorização? Que a pessoa acaba perdendo a autoestima, né? Então ela usa aqui né, a ausência de autoestima nesse sentido, dela achar que ela não é digna de mais nada. Se você não tem amor por si próprio, a morte parece um convite razoável. Por isso que gera essa compulsão autoexterminadora. Então a gente precisa ser. Então a gente não pode esquecer, gente, que quando Jesus fala qual é a maior das leis? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então a gente vai aprendendo a doutrina e a gente nas casas espíritas está lá trabalhando, em trabalho voluntário, né, fazendo caridade, amor ao próximo, porque a gente pensa, Jesus falou no amor ao próximo. Mas muitas vezes a gente não para pensar na ordem que Jesus falou. Ele começa de trás para frente. A gente primeiro tem que se amar, porque a gente se amando, a gente consegue amar o próximo, e ao amar o próximo, a gente consegue amar a Deus. Se a gente não consegue se amar, se a gente não consegue se aceitar, se a gente não consegue se perdoar, se a gente não consegue se valorizar, se a gente não acha que a gente merece ser feliz, que a gente merece ser reconhecido, que a gente merece seguir em frente, que a gente merece realmente a vida não vai fazer sentido, né? A gente chega no ápice dessa ausência de autoestima, a gente passa a ser algo descartável e, infelizmente, cogitar esse autoextermínio. Então, a gente tem que cuidar, ter vigilância em relação aos nossos pensamentos sobre isso, né? Se a gente está muito mal, é importante a gente compartilhar com pessoas amigas próximas, que podem nos ajudar a colocar para cima e não para baixo. Para colocar para baixo tem muita gente. Mas achar pessoas que coloquem a gente para cima é que é o desafio. E é onde a casa espírita poderia contribuir muito, né? E a gente conseguir se ajudar a encontrar nossas virtudes, nossas facilidades, enfim, os nossos pontos de iluminação. Então, não seja aquela pessoa, né, que vai reforçar a destruição da autoestima do outro, né? Então, assim, não é engraçado o bullying, não é engraçado piadas que já ficaram para trás, piadas etaristas, machistas, né, homofóbicas, classistas, dentre tantas outras, né? A gente já, graças a Deus, amadurecemos em termos de sociedade, porque a gente já conseguiu entender que isso impacta na autoestima de pessoas, de grupos. Então, vamos sempre observar, né, ter vigilância em relação a isso. Por quê? Porque essa ausência de autoestima está relacionada a isso que a Joana fala aqui no encontro com a paz e a saúde. Essa ideia de autodesamor, que é mais do que a ausência de autoestima. Autodesamor é quase como se você fizesse coisas para se sabotar. É um processo inconsciente muito triste, que enquanto Deus nos ama, enquanto a gente tem um espírito protetor, enquanto a gente tem espíritos familiares que estão nos acompanhando, a gente, né, nossa própria consciência, a gente está nos sabotando, a gente está nos destruindo. Então, esse autodesamor, ele se manifesta de diversas formas. De uma mais simples, como por exemplo os workaholics, já ouviram falar? Pessoas, né, que acham bonito trabalharem 12, 14, 16 horas por dia, final de semana, para ganhar dinheiro.
até os alcoólicos, né? Até as pessoas que são realmente viciadas. E assim, a gente vai aqueles casos extremos, da droga, né? Do crack, da. Mas também tem um autodesamor no sentido de quem não cuida da mente. É o autodesamor de quem não cuida da alimentação. É autodesamor quem não cuida da saúde, né? Então as pessoas vão chegando numa idade mais madura. Aí começa a falar, ai, que preguiça, ai, é justamente nesse momento que você precisa cuidar da saúde. Aí a pessoa vai entrevando, a pessoa vai chegando na terceira idade, né, numa idade mais avançada, cheia de dificuldades, de limitações, que não se cuidou. Então, tudo isso está relacionado a essa ideia de autodesamor, né? E o que que tem por... Olha que interessante, ela vai aprofundando, né, a Joana, e ela falou que tem pessoas que acabam criando uma antipatia por si mesmo. É como se ela se olhasse no espelho, ela olhasse para aquilo, nossa, que, sabe, só vejo podridão, só vejo sombra, só vejo escuridão. Gente, que horror, sabe? Assim, que triste, né? A gente ter esse privilégio, a gente saber que somos privilegiados de estarmos encarnados e a gente se olhar e a gente ter antipatia por nós mesmos. E isso é gerado por diversos fatores, né? Como o ódio, o ressentimento, que podem levar a esse desinteresse pela vida e que, por fim, podem culminar com o suicídio. Então, assim, a gente precisa criar um ambiente onde a gente estiver no trabalho, mas principalmente na casa espírita, de que não, de elevação, sabe, de incentivo, de simpatia por si mesmo, de auto-amor, né, e não auto-desamor, né, de pensar nos potenciais, de pensar no aprendizado, de pensar no afeto, de pensar no crescimento, na segunda chance, né, de positividade, né? Tirar um foco na treva, na escuridão, na dificuldade, na deficiência, na limitação, na imperfeição, no defeito, sabe? Porque a gente precisa criar esse ambiente. A gente combate o suicídio criando um ambiente em que as pessoas se sintam amadas, que elas consigam desenvolver uma sensação de alto amor, que elas tenham simpatia até pelo que elas entendem como defeitos, que a gente sabe, e isso na obra da Joana é muito rico, né? A gente um dia espera poder ter a oportunidade de falar sobre isso, mas nós não temos defeitos, né? Os sentimentos que a gente acha que são defeituosos, né? Que são imperfeições, são sinalizações da psique, né? Deus não é gente cruel, né? Ou uma pessoa, ou uma entidade, né, trevosa que tem prazer, não, eu vou colocar o ódio, vou colocar a inveja, só para eles sentirem como eles são ruins, como eles são primitivos. Não, gente, essa visão de Deus é uma visão de quem tem antipatia por si mesmo. Deus não é sádico, Deus não é amor, Jesus não veio trazer isso pra gente. Deus não nos quer ver crescer. Então, todas essas imperfeições, orgulho, egoísmo que a gente acha que são defeitos, não são, são instrumentos que nós temos enquanto na humanidade para nos conhecermos. Um dia nós vamos conseguir ter simpatia quando a gente conseguir identificar que tem ali um ódio, que tem ali uma inveja, que tem ali, né, uma ambição, porque a gente vai conseguir conversar com ela. A gente não vai desprezar, a gente não vai ocultar, a gente não vai recalcar, como diriam os psicanalistas, a gente vai acolher e conversar com ela. O que que você está querendo trazer para mim, né? Mas isso é um papo para um outro encontro. Mas isso está relacionado por quê? No fim, toda a proposta das obras psicológicas de Joana é porque chega de desconhecimento de si mesmo, né? Então, o suicídio, ele é muito simbólico de alguém que absolutamente rejeitou se conhecer, rejeitou olhar para dentro. A pessoa que, quando os espíritos de uma forma forte dizem que são fracos, é porque precisa ser forte para olhar para si, gente. Realmente é uma tarefa que nós somos convidados, mas não é uma tarefa que é fácil, que seja prazerosa. O primeiro contato com a sombra, ele é doloroso, mas a gente precisa ter o entendimento de que sem esse contato, a gente vai continuar batendo cabeça, reencarnando com os mesmos grupos, fazendo as mesmas coisas, sem aprender. Então, o que que é o confronto com as sombras? É isso, é aprender, tipo, deu errado, né? Onde que deu errado? Por que que deu errado? E aí você muda, você ampliou, você transcendeu naquele momento. Se a gente conseguisse fazer isso mais vezes,
a gente, esse processo deixa de ser doloroso e passa a ser até gostoso. Mas eu vejo assim, até em alguns grupos de estudo, né, em alguns lugares que a gente vai passando, tem pessoas que se incomodam até de você trazer um caso pessoal seu. Gente, como é que a gente está num ambiente espírita, numa casa espírita, e eu não tenho um espaço para estar ali conversando sobre uma doutrina que é para nos preparar para a vida, e eu não posso compartilhar da minha vida, eu não posso compartilhar uma experiência, não posso compartilhar um aprendizado, uma reflexão, uma situação que me causou sofrimento, uma situação que me causou alegria. Tem gente que se incomoda, sabe? E não, a gente precisa. A doutrina espírita, ela tem que ser útil para os espíritos encarnados que aí estão estudando. Nós estamos encarnados no Brasil em 2023. Não faz sentido a gente não conseguir aplicar o que a gente está aprendendo. Então, a gente precisa buscar esse conhecimento de si mesmo. A gente precisa avaliar, se aproximar desse sofrimento, entender o que que faz parte, o que que na nossa postura está causando esse sofrimento. Porque, como a Joana fala, esse sofrimento psicológico arrasta multidões à sandice, ao desalento, à alucinação e aos vícios, né? E às fugas inglórias pelo suicídio, né? Então, o sofrimento psíquico, gente, isso aqui do livro é Plenitude, não é mimimi. Né? Então, essa frase aqui vocês podiam guardar, imprimir e botar na parede de casa, parede do centro. Mimimi é tudo aquilo que dói nos outros, mas não dói em você. Então, assim, um sofrimento psíquico, ele é um momento individual, é uma questão pessoal, né? O que para o outro, o que pode nos parecer, né, de um olhar muito julgador, muito prepotente, ai, que frescura, ai, que coisa ridícula. Às vezes, onde nos dói, aquela pessoa pode olhar para a gente e falar a mesma coisa. É por isso que nós estamos encarnados, né? Eu estou um pouquinho melhor nesse aspecto, a Renata está em outro, né? O fulano está em outro, e a gente vai, tá todo mundo aqui se trabalhando, né? Passando por seus desafios, fazendo os seus aprendizados. Então a gente não pode pretender ter a boçalidade de achar que a gente pode tarifar e julgar as pessoas pelos sofrimentos, pelas fragilidades que elas estão. Isso é anticristão, isso é anti-espírita. Nós não podemos diminuir a dor do outro, a gente tem que sempre ter a postura o quê? Acolhedora, né? Fraterna, solidária. A gente não tem como resolver o problema do outro, a gente não tem como curar ninguém. Mas no momento em que a gente não julga, no momento em que a gente acolhe, no momento que a gente se importa, nós já estamos fazendo uma grande contribuição nesse combate, prevenção ao suicídio. Porque às vezes a pessoa, só de poder botar para fora, só dela poder compartilhar uma questão, por menor que seja, ela já sai aliviada. Aquela ideia, muitas vezes obsessiva, né, de um suicídio, ela é enfraquecida, ela às vezes é desconectada. Às vezes, naquele momento que ela fala com você, o espírito protetor dela consegue entrar em contato e consegue fazer ela sair daquela sintonia, né? Então, só que se a gente achar que é mimimi, a gente nunca vai conseguir ser esse agente de mudança e contribuir para a prevenção do suicídio. Então, gente, para finalizar, a gente não pode se culpar, a gente não pode buscar culpados para quem comete o ato. É uma decisão que é individual. O nosso papel é simplesmente sempre cuidar para não ser agente para contribuir para esse evento. A gente viu que é um evento multifatorial, mas se uma pessoa próxima cometeu, isso aqui já é um conselho desde já, né? Não se culpe, não se responsabilize, né? Infelizmente, é uma decisão individual da pessoa. O nosso papel é sempre se informar, se conhecer, para a gente poder contribuir para prevenir, mas a gente não pode se responsabilizar. Tá? Não sei se vocês conhecem, mas também é interessante deixar aqui, né, o contato do CVV, ele é o número 188, né, eles atendem gratuitamente, 24 horas por dia. Então, se você acha que não tem ninguém com quem você possa contar, se você não confia em ninguém, nem na sua família, nem na casa espírita, às vezes o CVV pode ser uma opção. Você vai conversar com uma pessoa que de fato não te conhece e que vai poder te ouvir, né? Mas eu espero do fundo do coração que as casas espíritas sejam esse ambiente. Isso aqui em Brasília, né, para quem precisar de acompanhamento psicológico, porque a gente sabe que terapia
é a melhor prevenção ao suicídio, né? É a forma mais saudável. Se a gente não tem condições, a gente busca em outros lugares, mas a gente precisa cuidar da saúde mental. E era isso, a mensagem de hoje. Obrigada, Miguel. Muito obrigada pela sua explanação. Como você citou, eu peguei aqui o livro, né, que nós estamos apresentando no canal Fab Lives no YouTube, O Martírio dos Suicidas, né, de Almerindo Martins de Castro. É um livro bastante interessante porque ele traz relatos, né, de espíritos que sucumbiram às suas provações e cometeram um ato de suicídio, né? Como você mesmo trouxe para a gente, são inúmeras fontes que a gente tem, né, de entrar em contato com a experiência do suicídio através desses espíritos que trazem suas contribuições, né, para que a gente possa cada vez mais se conscientizar, né, do que acontece após o ato do suicídio, o que acontece no plano espiritual com esses irmãos, para que a gente possa modificar as nossas atitudes aqui, né, no plano material, enfim, auxiliando os irmãos em sofrimento, para que aquelas pessoas também que estejam aí, né, pensando, concatenando essas ideias, né, de uma ideação suicida, também possa refletir, mudar essa trajetória. E aí eu gostaria de ler só um trechinho um parágrafo do livro, na página 121, que traz assim: esse sol é a doutrina dos espíritos, ensinando que a vida é universal, que ninguém morre, que tudo evolui e se interpenetra no ministério de transformações formidáveis, que a mente e a ciência dos homens ainda não sabem desvendar. Feliz do ser que sai da treva subterrânea da ignorância e se aquece ao calor benéfico das claridades celestes emanadas dos ensinamentos dos espíritos. O conhecimento, né, falar é sempre muito importante, como o Miguel trouxe, né, a importância da terapia, a importância do CVV, né, para auxiliar os nossos irmãos que estão em sofrimento, e também a importância da fé, a importância, né, da religião, da religiosidade, da fé, seja a fé na vida, a fé em Deus, a fé em outro, né, em outra figura, mas é importante que a gente tenha, né, esse amparo, esse acolhimento dentro das nossas crenças, né, crenças religiosas e principalmente da doutrina espírita que nos traz toda essa informação, esses ensinamentos e esse acolhimento, né, que possamos olhar os nossos irmãos que estão caminhando ao nosso lado e também olhar cada um para dentro de si para cuidar da sua saúde mental. Você poderia fazer nossa oração, Miguel? Exatamente. Sim. Então vamos lá. Agradecer a espiritualidade que está conosco, que está com todos os nossos futuros ouvintes, para que eles recebam essas emanações de otimismo, de alegria e de afeto, para que eles consigam sentir quem esteja nos ouvindo, possa ter a certeza de que são importantes, de que importam a alguém, de que são amados, que tem pessoas, muitas pessoas neste plano e no outro plano da vida que os amam e que se importam com eles e que, portanto, busquem ajuda, falem, se elevem um pensamento ao alto nos momentos de dificuldade, de desafio, porque a ajuda virá, né? A providência divina, ela tem muitos espíritos de luz bem intencionados à disposição, na verdade, esperando que você peça ajuda, esperando que se chame, que se precise deles para que eles possam trabalhar e se fazer presentes, de modo que não percam as esperanças e busquem ajuda. Buscar ajuda é um ato de humildade, é um ato de humanidade e é um ato de confiança na providência divina. Então, que nós saiamos hoje com essa convicção de que
Deus também é amor, que a espiritualidade se importa, que nós temos pessoas ao redor que se importam e que nós não estamos sozinhos. Que assim seja. Graças a Deus. Muito obrigada, Miguel, mais uma vez, e obrigada a todos que nos escutaram. Até a próxima.